tem que falar aqui do Abortinho. O Abortinho tá bravo, cara. O Abortinho ficou bravo lá na Câmara Municipal de Balneário Camboriú, porque o vereador Eduardo Zanata, do PT, um sofredor, né? Diríamos aqui que Eduardo Zanata, além de dividir o sobrenome com a Júlia, é vereador pelo PT em Balneário Camboriú. Você acha que a vida desse cara é fácil, Calejão? Do Bortinho? Não, do Eduardo Zanata. Do Abortinho, porra, é fácil pra caralho. Tô falando do Eduardo Zanata. O cara tem o mesmo sobrenome da Júlia e ainda é vereador do PT em Balneário Camboriú. Deve sofrer um pouquinho, sofre não? Esse amigo aí? Eu acho que tem piores, porque sabe qual é a parada? Como diz o Rick Gervais? Não sei quem diz isso. Quando você tá morto, você não sabe que você tá morto. E a mesma coisa quando você é estúpido. Você não sabe que você é estúpido, são os outros que sofrem. Sabe? Tipo... Não, eu tô dizendo pelo contexto de Balneário Camboriú, mano. O cara ser vereador do PT em Balneário Camboriú. O Eduardo Zanata. Eduardo Zanata. Entendi, achei que você tava falando da Júlia Zanata. Aí é difícil. Sim, aí é difícil. Aí vai ter que conviver e vai ser difícil. É isso que deve ser foda, cara. Um herói que não usa capa, o Eduardo Zanata. Vamos ver aqui essa tretinha que deu lá na Câmara Municipal de de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Eu entendo porque eu fui citado sobre a fuga, né, de um deputado federal da família Bolsonaro. Se ele está com medo de ser preso, ele licenciou do mandato para ficar em outro país. Questão de ordem. Do próprio tá falando Brasil. Do meu irmão, questão de ordem. Eu não posso ser interrompido em questão de ordem, presidente, por favor. Então, assim, eu não entendo porque eu fui citado. Eu não entendo porque eu fui citado. Eu não entendo porque eu fui citado. Então, assim, quem tem medo foge, é isso que eu gostaria de dizer. Não entendo porque eu fui citado sobre... É, cara, a vida do Abortinho também não tá tão fácil lá em Balneário Camboriú. Desculpa, eu fiquei fazendo pangô, né, mano? Você está muito sacado. Total, fui sacado, me desculpa aí, chat. Uma espetacularização, um espetáculo. Tá? Um espetáculo de panguada. Mas eu fico fascinado de ter um vereador do PT em Balneário Camboriú. Só o Tim Storer que votou nele. Em Balneário Camboriú, um voto ser eleito. O Tim Storer, que segue a gente aqui, votou no Eduardo Zanata. É impressionante, fiquei fascinado, não sabia que tinha. Mas qual que é a treta aí de uma forma mais... Esse corte aí não dá, mano, pra entender exatamente o que aconteceu. Não sei se tem mais. Não, ele jogou um bait, segundo aqui o Deluca, né? O Jair Renan pegou ar na Câmara de Balneário Camboriú com a fuga dos irmãos deles para os Estados Unidos. Ele jogou aqui um baitzinho para o Jair Renan, e o Jair Renan pegou ar lá na Câmara Municipal de Balneário Camboriú. E ontem também, a gente teve, né, cara... Muita gente falando sobre essa questão aí, e o Glauber Braga, citou na tribuna que a licença do Bolsonaro ela é ilegal, além de tudo, né? Ela configura um abandono de mandato. Vamos ver aqui essa fala do Glauber Braga, que é bem importante. Assumir o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar. O dia de hoje mostra a crueldade da perseguição política implacável do judiciário brasileiro. Puta que pariu. Hoje nós tivemos um dos deputados da perseguição política implacável do judiciário brasileiro. Implacável. Puta que pariu. Implacável e sagasme. Implacável do judiciário brasileiro. Mostra a crueldade da perseguição política implacável do judiciário brasileiro. Hoje nós tivemos um dos deputados mais atuantes internacionalmente deixando o seu mandato por 4 meses para não correr o risco de ser preso no seu país por defender a liberdade e a democracia. Mas eu quero deixar um recado claro, altivo, a todos esses ditadores da toga e da esquerda. Vocês todos irão cair um a um e pagarão alto preço pela crueldade. Presidente, questão de ordem. Pois não, deputado Glauber. Artigo 235, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara, que diz: o deputado poderá obter licença para 3. Tratar sem remuneração de interesse
particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. O senhor Eduardo Bolsonaro disse publicamente que solicitaria um afastamento do mandato, uma licença por interesse particular. Mas as causas demonstradas pelo deputado e as causas de fato nada dizem respeito a interesse particular, presidente. São questões políticas de quem está fugindo da responsabilização por aquilo que fez no Brasil. Isso se trata de um abandono de mandato. Eu pergunto, presidente, a Vossa Excelência, e esse é o motivo da questão de ordem. Pode um deputado federal, dizendo que pede o seu afastamento por questões de interesse particular, eu vou esperar, presidente, porque eu queria muito ter da mesa a atenção para essa questão de ordem, porque se trata de um tema fundamental. Pode um parlamentar, solicitando afastamento por aquilo que seria uma questão particular, elencar como motivo uma questão política de caráter público para fugir da responsabilização a partir de medidas que ele adotou como deputado federal? Porque senão, presidente, esse tipo de afastamento que está presente nesse artigo vai poder ser utilizado por outros deputados federais para fugir das suas respectivas responsabilizações. Esse artigo não pode ser considerado válido por aquilo que foi solicitado pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Se trata de um abandono do mandato de deputado federal, de quem tem que responder pelo seu golpismo e que está utilizando da prerrogativa do mandato para uma conspiração fora do Brasil. A mesa diretora da Câmara dos Deputados tem que designar o abandono do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Obrigado. Porra. Chamou na bisnaga legal. É isso, né, Calejão? Porra. Licença pelo quê? Licença pelo quê? Não tá doente, não tá com problema na família, já tá abandonando o emprego há muito tempo, ele tá se licenciando para conspirar contra o Brasil? É abandono de mandato. Perca o mandato. Fortíssimo argumento. O Eldio, e essas questões regimentais, pica isso aí, compadre, porque é muita coisa. Os parlamentares todos têm assessores, eles contratam assessorias. Cara, são questões densas, não é só chegar lá e argumentar com base em senso comum, em raciocínio lógico. Muito comum esse tipo de abordagem agora. Sim, mas tem toda uma questão, por exemplo, o Glauber está dando propriedade, ele citou o artigo, não vou lembrar de cabeça aqui, mas ele citou o artigo, tá aqui, é uma questão regimental, eu não estou tirando isso do além, eu não estou inventando uma determinada estrutura regimental para avançar o meu raciocínio. Tá aqui, cara. Vocês vão abrir esse tipo de precedente, é perigosíssimo, porque aí qualquer um que quiser meter o louco com base... não, então eu preciso de um tempo aí para... Não, cara, não é assim que funciona. Tem uma questão regimental que determina o funcionamento da casa. Eu te confesso que eu não sabia que existia esse artigo delineando essa propriedade com tamanha clareza que ele colocou aí. Importantíssima essa fala do Glauber. Sim. E é um cara que sempre traz, né, a questão regimental, porque é um cara que leva a sério o mandato. Isso. Diferente de muitos outros, principalmente da extrema-direita, né? Que não levam a sério o mandato e estão ali só para lacrar. Você acha que, por exemplo, o Zé Trovão, desde que virou deputado, tem alguma consciência do que são as questões regimentais da casa? Não. Ele não sabe. Ele tá ali para falar frase de efeito, fazer o cortezinho, falar as bravatas dele contra a esquerda e acabou. Volta para casa e acabou. Tá feito o papel dele. É só isso mesmo.